Olá, muito boa noite. Olha, comecei outra vez com olá. Como estão todos? Eu sei que estou sozinho, não é? Mas não interessa nada. Eu também às vezes gosto de estar sozinho. E aqui estou eu, mais 10 minutos, menos 10 minutos, para fazermos a nossa 65ª Jornada de Oração. 65ª Jornada de Oração. São 5, não é? Eu acho que é 65ª. Aí agora que estou só vou limpando os óculos, que é para ver melhor, porque na tarde muito aparecem os meus amigos, mas vou já falando, que é para o vídeo não ficar parado e sem som. Deixa-me cá ver. Os óculos estavam muito sujitos, tá? Mas já está aqui muitas pessoas, então ainda agora não estava ninguém, e agora está já está a começar a aparecer. Olá a todos! Olá, como estão? Muito boa noite. Está tudo bem com vocês? Boa noite, filha de Deus e minha. É engraçado. Então, como estão? Está tudo bem mesmo? A sério que está? Está tudo mesmo bem? É? Vocês vão todos bem? Não? É a 65ª jornada de oração. Estão todos bem? Boa noite, Cici, Maria Luísa, Mário, Ana, Maria, Alzira, Rui, Carla, e tantos, pronto. Bastou limpar os óculos para perder a noção das coisas. Boa noite a todos, são os amores. Boa noite, Cândida, Maria Coutinho. Olá, Marlene, como estás? Espero que estejas bem. E a família toda. Olá, pai Joaquim, também espero que esteja bem. Olá, Fátima. Olá, Silvio. Olá, Maria Luísa. Um abraço, Silvio. Espero que estejas bem. Maria Ramalho. Hoje está aqui uma mosca. Olá. Olá, Carlos. Olá, Ana Paula. Olá, Maria Custódia. Como estão todos? Estão bem? Olá, Carla. Olá, Nélia. Olá, Adélia. Olá, Túlia. Oh, é verdade. Túlia, o que é feito da Fernanda Godinho Godinho? Olá, Ana. Está mais ou menos por quê, Maria Luísa? Olá, Luísa. Olá, Mana. Olá, Elizabeth. Como estão todos? Então vamos dar início à nossa. Está tudo bem? Sim, senhora. Então vamos dar início à nossa 65ª. Não me enganei. Olá, Anabela, Mónica, Cici, Rosário. Beijinhos a todos. Abraços a todos. Anabela. Também tenho que começar por aqui uns coisas. Ai, bem-vinda, Fernanda. Godinho, Godinho, estava a pensar que já tinhas findado. Vá lá, ainda não te findaste, estás por aí. Pronto, já reparei que está presente. Então, ainda estão todos presentes, sim senhora. Eu só acredito que ela esteja presente se ela mandar um.
Olá, só estou a fazer aqui uma coisa a ver se estava, mas estou a ver que não está por quê. Sei lá. Não dá não. Olá, como estão todos? Para todos. Já. Já viram? Mandei isso para todos. Vá. Espero que estejam todos bem. Espero que. Tive um dia horrível de calor. Até houve uma tempestade. Sentiu-se aqui o vento da tempestade que houve em Almeirim. Que o rosto sentiu-se aqui um vento, parecia o fim do mundo que ia acabar. Pronto, estou sempre a falar no fim do mundo, puxou no tanto. Pronto, parecia mesmo o fim do mundo. Bem, continuo a chamar a minha atenção, a todos vocês, para terem atenção e fazerem o distanciamento que é necessário e quando tiverem com muita gente. Olá, João Bernardes. E quando tiverem junto a muita gente, que não estejam a distância necessária, obriguem-se uns aos outros e a vocês a usar máscara. Não facilita. É o único meio de nós nos protegermos. É usar a máscara, porque assim não mandamos perdigotos para ninguém e ninguém manda para nós. Nós precisamos parar os nossos perdigotos, mas não usem a máscara durante muito tempo. Retirem-se, depois tirem a máscara durante um pedaço. Tenham cuidado ao tirá-la, não ponham as mãos nela. E já sabem, desinfetem as mãos, mas também não andem sempre a desinfetar com o álcool, que um dia destes tem um problema de pele. Os dermatologistas agradecem. Já vos disse que podem usar uma solução até do DAB, com um bocadinho de água e depois lavar assim as mãos. Depois outro frasquinho para passar o resto e está tudo desinfetado. Foi em fazendas de Almeirim, foi. E sentiu-se aqui, isso é que me custou. Porque quer dizer que quando aconteceu alguma coisa nas fazendas de Almeirim, eu vou sentir aqui. Eu ando sempre à escuta de quando há alguma coisa de mal, do que é que se sente aqui. Que é para eu ter a certeza do que é que se sente aqui. Que é para eu me preparar para algumas coisas que possam acontecer no nosso país. Coisas naturais, evidentemente, provocadas pela própria natureza, para ver se consegue proteger esta zona. Eu acho que aqui nós estamos aqui num sítio por causa. Ou usas máscara, viseira? Não, usa mais máscara, Fernanda, porque isso depois também te faz mal aos olhos. E tu já és uma pessoa frágil, usa só máscara e tapa bem o nariz, porque as pessoas aparecem até na televisão com a máscara aqui, assim não vale a pena. Aqui usas a máscara, desinfetas as mãos, sentires coisa, e é quanto é. Olha, 3 em 3 horas tira-se 20 minutos ou 10 minutos e não se usa máscara. Vai-se dar um passeio e depois volta-se. Era assim que havia de fazer, até porque ninguém havia de trabalhar tantas horas. Substituía-se a pessoa por outra hora, porque está mais que provado, nós não somos asiáticos e na Ásia os pulmões deles tiveram que se adaptar ao longo dos anos à máscara. Não se esqueçam, é por isso que eles usam com uma facilidade terrível. Nós não. Nós não somos asiáticos e nós só temos que usar a máscara até ao dia que tivermos a vacina, não é? Que a vacina já está um bocadinho adiantada. Ainda vamos até ao fim do ano. Vamos ter uma vacina e é melhor que tenhamos, porque senão vai ser o fim da macacada. Então, sim, eu sei. Sei que uma das grandes coisas, ainda ontem disse, é a ganância e o egoísmo que faz as pessoas se perderem e faz com que as pessoas realmente
Então, e a minha querida, como está? Fernandinha, está como? Teve doentinha? Teve, doentinha. Então, pronto, era melhor até que viesse mesmo. E eu acho que tem que vir mesmo rapidamente, porque eu estou a ver que as pessoas não têm muita responsabilidade e facilitam muito, e depois isso é um sério de fraldas. Quem nunca esteve em contacto com ninguém e estar em contacto com outra pessoa que também não esteve em contacto com ninguém, então está bem. Agora, quem está em contacto com os outros que já estão nos seus trabalhos, têm que trabalhar, toda a gente tem que trabalhar, mas havia de haver outras condições de trabalho e as pessoas terem mais, melhores condições de trabalho para poderem trabalhar e não ficarem doentes, porque o problema é depois se ficam doentes, ninguém também lhes vai acudir. Ninguém, poucas pessoas irão acudir e os patrões muitas vezes não querem saber nada dessas coisas. Antes de eu continuar, vou-vos pedir uma coisa. Façam as partilhas que têm a fazer para os diversos grupos e para tudo, para depois, à hora da oração, a ver se concentramos maior número de pessoas, está bem? Portanto, quem puder fazer partilhas e os fãs façam partilhas. É por isso. Partilhem mesmo. Então, façam cuidado e deixem as coisas andar, façam a vossa vidinha, mas façam cuidado, tenham a distância, não facilitam, não estejam a facilitar, porque não podemos facilitar, mas também não se pode usar 12 horas ou 8 horas a máscara na coisa, porque isso vai ter um transtorno. Olha, nem sei o que é pior, pois. As pessoas que forem saudáveis será pior depois da máscara. Devem fazer um interregno, um intervalo, e devem realmente fazer atenção, porque é assim, a máscara durante muito tempo, evidentemente que a respiração não se faz como deveria sem máscara. Os nossos pulmões estão habituados a uma respiração normal, não é a uma respiração limitada. Isso pode, no futuro, trazer consequências para nós, para cada um de nós. Para mim, traz as consequências que já tenho, portanto, mais outras consequências só se for a morte, não é? A morte física, porque eu não vou morrer nunca, vou ficar eternamente grato. E eternamente. Depois eu vou ser um anjo da guarda de um de vocês. Então também já são horas de eu ser um anjo da guarda de alguém. Mas aí de desassustar a todos, que é para vocês saberem que afinal existe alguma coisa para além da vida. Se me permitirem, claro, porque eu não posso fazer o que quero. Então, o que acontece é que nós, pronto, devemos fazer uma certa atenção e não devemos facilitar absolutamente nada, principalmente nas reuniões, no convívio com as pessoas. E devemos chamar a atenção aos nossos filhos, sobrinhos, enteados, aos nossos netos, para eles também fazerem cuidado, porque há em determinadas zonas do globo que estão a ser atingidas muito, muito jovens, portanto há que fazer atenção para não chegarmos a essa situação aqui. Não pensem que estamos tão abençoados assim que não possa de um momento para o outro nós passarmos o mesmo que os outros países, porque nós passamos, as pessoas é que nem têm consciência, porque assim é diferente. Numa cidade, num país como a Itália e a França, a haver aquele número tão coisa, porque tem muito mais população, mas comparando 10 milhões deles com 10 milhões nossos, nós vamos a ver até que nesses 10 milhões nós tivemos mais casos que eles. Nós somos o quinto país a ter mais casos, portanto, não somos o último país, como muita gente pensa, e a ter infectados. Já vamos mais de 30 mil. E pronto, somos capazes de chegar aí a muito mais de 30 mil, porque deveríamos todos ter feito como eu venho a defender e continuo a defender isso, e nunca é tarde para se fazer, todos serem testados, pelo menos aqueles que trabalham. Pois não, Maria Luísa Ribeiro, por causa do seu problema pulmonar, não pode usar e nem deve mais de 15 minutos, portanto só 10. E
pronto, é preciso ter atenção, realmente é preciso ter atenção. Tudo tem as suas contraindicações e nós às vezes não queremos ler as contraindicações para fazermos o tratamento. Então, quando começa a acontecer é que nós nos lembramos que não lemos as contraindicações, pois ficamos sempre com receio de voltar a fazer aquele tratamento. Nós somos mesmo assim. Temos muitas coisas que somos assim mesmo. E então, o que nós temos a fazer é continuar ainda a nossa oração, porque o grupo todo não conta, vocês são muito importantes. Nós aqui somos muito importantes quando fazemos o direto, porque nós estamos conectados a uma ligação que eu já vos expliquei a alguns de vocês, pois já passa dos 30.000, pois, eu só vejo no domingo, é que faço a minha análise, outra vez. Então, o que acontece é que nós temos de fazer sempre atenção e temos de ter cuidado e temos que nos lembrar que até haver a vacina, e mesmo assim a vacina não sei como vai ser, porque não sei se tiver os inconvenientes de uma vacina da gripe também, os homens não vão ter muita sorte, não. Vão mais ter sorte as mulheres. Mas nós, pelo sim, pelo não, devemos fazer todos muita atenção e devemos estar todos muito atentos. E lá está, a nossa postura perante a vida é que vai definir os acontecimentos também da própria vida. Nós precisamos de ter uma conduta para nós próprios exemplares, uma conduta exemplar. Temos que ter uma conduta exemplar para nós, para podermos ter uma conduta exemplar para os outros. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos policiar, sermos polícias de nós próprios. Isso é importante. Nunca me canso de repetir. Se queremos evitar estas situações no futuro e coisas muito piores, o melhor é nós começarmos a renovarmos-nos, a fazer uma reformulação de nós próprios e a começarmos a alimentar o que há de melhor em nós e a combater o que há de pior em nós, porque ninguém é perfeito e ninguém é imperfeito. Nós vivemos num mundo onde existe o bem e o mal de mãos dadas na mesma pessoa, existe o ódio e o amor de mãos dadas na mesma pessoa. Compete a cada um de nós, seres encarnados, fazer essa gestão e fazer essa gestão, e compete a cada um de nós termos sempre uma ligação ao nosso eu espiritual, à nossa própria espiritualidade, ao nosso mentor, ao nosso anjo da guarda, àquilo que vocês acreditarem, para que possamos estar sempre preservados de acontecimentos nefastos. Temos que ter sempre essa ligação. Ao termos essa ligação, estamos protegidos, já não acontece o que poderia acontecer sem termos essa ligação. Porque, embora nós possamos pensar que nunca nos vai acontecer, quem anda à chuva molha-se e acontece a toda a gente. Portanto, o que eu alerto é, nós estamos num período de uma grande mudança e cada vez mais se nota. Evidentemente que Portugal vai acompanhar essa mudança e vai ter que acompanhar e o povo português. Portanto, nós acomodámos durante muito tempo, nós acomodámos-nos durante muito tempo e não evoluímos. Ficámos muito parados e estagnados e os nossos valores morais nunca foram assim muito elevados, porque olhámos muito para o nosso eu no sentido do egoísmo, do ciúme, da inveja, da maledicência, tudo o que é contrário à boa conduta humana, e não falando já na espiritualidade, evidentemente, à boa conduta humana,
tudo o que é contrário até ao próprio nosso equilíbrio. Nós, por exemplo, quando bebemos demais e sistematicamente ou fumamos, como no meu caso, não é? Fumamos demais, nós temos uma consequência. E essa consequência nós sabemos que mais tarde ou mais cedo a vamos sofrer, porque outros que fizeram o mesmo que nós sofreram essa consequência. E nós não somos nem mais nem menos do que eles. Nós vamos também sofrer essa consequência. Como, por exemplo, às vezes nos descuidarmos com a nossa saúde e não irmos fazer as análises e os exames de rotina de 1 ano e meio a 1 ano e meio, os mais velhos deve ser de 1 ano a 1 ano. Há jovens que nunca foram ao médico, nunca fizeram análises assim, às vezes vão. Há jovens de 20, 25, 30 anos e depois às vezes vão porque lhe dói qualquer coisa e o médico descobre, espantado, um câncer naquele jovem e não esperaria encontrar isso naquele jovem. E a verdade é porque as pessoas se habituaram a não cuidar de si, desde a alimentação ao descanso, e eu por mim falo, ao descanso, porque um dia deste eu vou morrer cansado. O cansaço é que vai fazer com que eu me vá embora. O meu corpo começa a entrar em exaustão, empurra-me e eu vou ter que me ir embora, não é? Como vocês vão de outras formas. Portanto, nós muitas vezes não cuidamos do nosso corpo, não conversamos com o nosso corpo, não sentimos o nosso corpo e o corpo é a nossa casa. Às vezes cuidamos melhor da casa do nosso corpo, que é a habitação em que vivemos. Queremos sempre tudo limpinho, arrumadinho, isso assim, mas não fazemos isso com o nosso corpo. E muitas vezes não fazemos isso com a nossa mente. Então, ao não fazermos isso, claro que existem consequências, existem repercussões, porque cada ação tem uma reação. Cada ação tem uma consequência. Independentemente das nossas crenças, daquilo que nós julgamos na vida, cada ação tem uma consequência. E nós, realmente, muitas vezes sofremos as consequências das nossas ações. Depois culpamos os outros todos das nossas desgraças, mas não temos que culpar ninguém. Nós temos é que ser honestos e quando alguma coisa corre mal, nós temos que se retirar, nós temos que se encontrar um pouco connosco e nos interrogarmos, porque isso também faz parte da oração, nos interrogarmos e dizermos, mas porquê é que eu tive esta atitude? Podia ter outra atitude, mas porquê é que eu tive esta atitude? Porquê é que eu provoquei este desequilíbrio? Então, da próxima vez, ter mais cuidado, e, na verdade, ao termos mais cuidado, nós já não vamos repetir. Agora, não podemos sistematicamente, durante anos e anos, a repetir as mesmas atitudes e não aprendermos-las. Não as interiorizarmos, não as resolvermos, porque isso vai dar origem a quando somos mais velhotes, ou mais velhinhos, ou mais velhos, ou mais maduros, que quando a vida até nos pode estar a correr de feição e a nós ficamos todos contentes, é quando nos aparece o raio de uma doença que nos leva logo. Que não nos deixa mais ficar na Terra. E depois ficamos todos muito zangados e não valeu a pena e não vale a pena e ficamos todos muito chorosos. Mas esquecemos que fomos nós que causámos. Portanto, as pessoas devem ir com uma certa regularidade, uma vez que nós não temos uma boa alimentação, uma vez que nós não temos bons hábitos na vida em relação a nós próprios. De vez em quando devemos consultar um profissional de saúde, um médico e fazermos exames de rotina. Se o médico por alguma razão não os quiser fazer, nós insistimos, então nem tenhamos que inventar uma dor de cabeça forte, uma dor de estômago, nem podemos não ter na altura, para que ele tenha consciência que nós temos que fazer aqueles exames. E em determinadas idades é necessário mesmo consultar um médico e fazer esses exames. Porque essas idades são idades em que realmente o nosso corpo está em transformação. Mas desde que nascemos, nós, ao nascermos, começamos sempre a envelhecer, a envelhecer, a envelhecer. Uns envelhecem mais depressa, tanto que há pessoas que têm 50 anos e parecem ter 70. E há pessoas que têm 80 e parecem ter 60. Porque souberam cuidar mais de si ou não souberam cuidar de si. E os homens têm uma mania terrível, e vocês devem dizer aos vossos homens e aos filhos
que são homens, devem dizer que eles têm de ir ao médico com regularidade, não é? Pelo menos uma vez por ano, de ano e meio, em ano e meio, e os mais velhos não, já tem que ser uma vez por ano, e há casos em que tem que ser 6 em 6 meses. E as pessoas devem de ir e devem verificar como estão. Mas não é só ir e à espera que depois os medicamentos e os exames deem o resultado. É irem e depois pensarem para vocês próprios o que é que têm a mudar, se querem viver mais tempo, se querem que o vosso corpo não envelheça tão depressa, se querem que estar cá mais tempo para ver os vossos netos, os vossos filhos, aquilo que vocês adoram, até para ver a própria vida, até para se divertirem, então vocês têm que cuidar de vocês, do vosso corpo. A nossa mente é uma arma poderosa. É uma arma tão poderosa que a nossa mente consegue consertar aquilo que nós desconcertamos. Claro, se da nossa mente só reinar um campo de pensamentos, quer lá bem saber, ou eu é que sei tudo, ou isso a mim não me toca, isso não, isso não se chega a mim, isso não se pega a mim, eu nunca vou ter isso. Se for rodeado por toda esta panóplia de pensamentos, evidentemente que o nosso corpo vai sofrer e nós vamos sentir mais desmotivados quando formos confrontados com os nossos obstáculos. Vamos sentir mais desmotivados, mais cansados. Já basta a vida que vamos ter, que nos é proporcionada e muitas vezes que nós próprios escolhemos e nem nos lembramos que escolhemos, depois muitas vezes dizemos assim, Deus estava bêbado quando escolhi vir à Terra e escolher esta vida assim, mas não é uma questão de estar ou não estar, é uma questão de evolução. E por isso é que todos nós somos individuais, diferentes, estamos em patamares diferentes, mas nós todos estamos aqui com um propósito, é evoluirmos a nível material em alguns campos e evoluirmos a nível espiritual no nosso eu consciente, que dorme e acorda, e no nosso eu que nunca dorme. E é esse eu que é muito importante, como vos tenho dito até aqui, que é preciso trabalhar. E isso não trabalha-se assim, ou não podemos pedir a alguém, olha, faz favor, faz aí qualquer coisa, não é? Ou então, quando pedimos um conselho a alguém, todos os conselhos ouvirás e o teu tomarás. Mas terás que ser razoável, terás que ser sensível, terás que estar aberto à mudança. E não podes querer só o bem para ti. Há muitas pessoas que só querem o bem para elas. E isso, inevitavelmente, só querem que as coisas boas lhe aconteçam. Elas ficam revoltadas porque as coisas boas acontecem aos outros, só se preocupam com elas. Elas são mortais aqui na Terra, todos nós somos. Um dia destes, sem darmos conta, até caímos da cama abaixo e vamos embora. Então, o tempo que cá estamos, não estamos a perder energias com discussões, não estamos a perder energias como é que devemos fazer o mal, não estamos a perder energias como é que devemos fazer isto ou aquilo. Agarramos nessas energias e cuidamos de nós próprios para estarmos sempre aptos a cuidar de quem de nós depende. E cuidarmos uns dos outros. Evidentemente que se a sociedade se comportasse assim e se houvesse dialogar e percebesse que havia vários pontos de vista e havia várias manobras de resolver, de selecionar os problemas, evidentemente que a sociedade era mais equilibrada, era mais feliz. Agora, a sociedade não pode ser mais feliz e mais equilibrada e não pode ter mais conhecimento porque a própria sociedade não quer. E isso começa num indivíduo. Isso é muito engraçado. Foi quando veio o telemóvel. Ainda hoje existe o telemóvel. Nós podemos ver coisas pelo telemóvel tudo. Até podemos arranjar namoradas, namorados. Até podemos fazer amor pelo telemóvel. Vejam vocês. Pelo telemóvel, pelo computador, hoje faz-se tudo, mesmo aquilo que vocês nem pensam e que até tinham vergonha se fosse vocês a fazer. Mas a verdade é que faz mesmo isso. E uma coisa muito simples é que muitos de vocês têm telemóveis e como não são do tempo do telemóvel, os mais novos não, esses até veem coisas que não deviam ver, mas vocês, então, com o telemóvel, nem uma mensagem no telemóvel sabem escrever. Não custa nada.
Custa ao princípio e depois não custa. Pede-se a um filho, se um filho não faz, pede-se ao outro, pede-se à vizinha. Olha, mas deixa-me aqui construir uma página do Facebook para eu reunir todos os meus amigos, deixa-me aqui consultar o YouTube, como se faz para eu ouvir aquela música, aquela cantora que já morreu há muito tempo e que tinha uma canção que eu adorava ouvir. Então deixa-me pesquisar ao YouTube para eu ver se ouço essa música. Depois vocês podem até ouvir a música, podem, por exemplo, um filme que já saiu há muito tempo, que já não vai passar pela televisão, deixem-me ver se eu descobro este filme aqui e ver. Vocês sabem que vocês deveriam ver muitas vezes os filmes que são baseados nas histórias verídicas, nos acontecimentos reais que se dão com as pessoas normais. Esses são os filmes que vocês deveriam ver. E há muitos filmes que não têm o sucesso que outros têm. Por exemplo, há um filme que é o Gladiador, que teve um sucesso estrondoso e que tem uma mensagem de perdão, de compreensão, de justiça, de como a violência e a maldade humana não vence. Por exemplo, pode-se tirar muitas coisas. Tem uma música que eleva, faz-nos interrogar o porquê de antigamente haverem esses gladiadores e as pessoas irem para aqueles coliseus, lutar uma contra a outra até à morte. Mas isso também me faz voltar ao tempo atual, em que existem aquelas lutas ilegais na América e em muitos sítios, em que as pessoas lutam também até à morte. Parece que estamos no tempo de Roma. Percebe? As coisas vão acontecendo sempre. Muitas vezes vocês não têm consciência que elas estão-se a passar. Vocês não têm conhecimento. Vocês só têm conhecimento quando a televisão fala, quando os jornais falam. E aí vocês começam a ter conhecimento. Mas os jornais e a televisão não falam tudo. Na internet está tudo, mas é numa internet que poucos têm acesso, só aqueles que sabem ter acesso. E está muitas verdades sobre a política, sobre a economia, sobre a sexualidade, sobre a história, sobre acontecimentos que se deram e que foram-nos transmitidos como acontecimentos naturais e que não são nada naturais. Existem lá explicações. E depois existe a internet para toda a gente que tem meias verdades, meias mentiras, e por isso a gente confronta aquela página com aquela página, o mesmo assunto confronta-se com diversas páginas para conseguirmos tirar uma ilação e para conseguirmos ficar dentro da verdade. Claro que isto é preciso ter-se disponibilidade. Muitos têm essa disponibilidade, não o fazem, porque começam logo por dizer limitar-se, como eu dizia há um dia deste. Nós limitamos-nos tanto nas coisas. Não sou capaz. Não quero saber nada disso. Vocês sabem que cada vez que nós dizemos que não queremos saber nada disso, nós já temos consciência que aquilo é difícil para nós e não temos coragem de assumir que aquilo é difícil para nós. Mais valia assumirmos. Olha, desculpa lá, mas eu não consigo ir por aí. Mas se tu me ajudares, quem sabe lá. E mostrar esta abertura e então experimentarmos se somos ou não somos capazes. Nós é que temos que fazer essas coisas. Não podemos estar à espera do professor, não podemos estar à espera de um governo, não podemos estar à espera dos líderes, não podemos estar à espera dos nossos patrões, não podemos estar à espera de ninguém. Temos que ser nós, lentamente, a fazer as coisas. Cada um faz a sua parte. Até que, passado 5 anos, e não mais, haverá já uma mudança razoável em toda a sociedade, em todos os momentos. E aí, sim, aí já nós provocamos uma onda de mudança e aí sim as pessoas começam a mudar, a modificar-se, sem serem obrigadas. Isso depois é como a onda do mar. Vem uma onda mais ligeira e depois vem uma onda um bocadinho mais forte, até que vem uma grande onda, e se a gente não tiver cuidado, leva-nos para o mar. Nós devemos ter sempre essa consciência. Nós, todos, minimamente, temos uma determinada responsabilidade perante a vida e perante a sociedade. Nenhum de nós vive completamente sozinho na sociedade para se dar ao luxo de dizer, de fazer e de proceder e de dizer que é a única pessoa que tem razão ou é a única pessoa que sofre muito, muito, muito. Porque quem quiser viver assim terá que ir para um monte. Mas mesmo assim terá que respeitar o monte, os animais que lá vivam, o ar,
o sol, a terra do monte, as árvores que estão lá. Estão a ver? Por isso, nós não conseguimos arranjar um lugar totalmente isolado sem haver respeito e sem haver conhecimento da nossa própria pessoa. E é muito importante nós mudarmos todas as nossas atitudes, nos renovarmos de uma vez por todas, porque nós sabemos perfeitamente bem que são essas atitudes e essa renovação que vai fazer com que a nossa vida seja melhor, com que nós estejamos melhor perante nós próprios e perante a vida, com que nós conseguimos com uma maior facilidade, mas com muita responsabilidade, atingir os nossos objetivos e conseguimos não magoar ninguém. Porque aqui a questão é, não magoes para não seres magoado, não digas para não dizerem de ti, não faças para não te fazerem a ti. E isto é muito importante, isto é a base, a nossa própria base na vivência aqui na Terra. Eu já não falo na parte espiritual, porque muitos dizem a espiritualidade assim, a espiritualidade assado, o espiritismo assado, e depois juntam tudo com a bruxaria e com eu não, nem chamo para cá essas coisas. E há mais esta energia, há aquela energia, há aquela... Mas existe só uma energia, que é a energia, a essência do amor. É a essência da reconstrução, do rejuvenescimento. É essa essência do amor que nos traz a resposta aos nossos anseios e que nos traz a nós as respostas que temos e as armas que precisamos para vivenciarmos as nossas experiências e vivenciarmos a vida. Há muita gente que não gosta de nadar, outros não gostam de andar de bicicleta, mas gostam de fazer outras coisas. Então, aqueles que gostam de nadar vão nadar e aqueles que gostam de fazer as outras coisas vão fazer as outras coisas. Há é que haver esse respeito. Há pessoas que nasceram em famílias abastadas, outras não. Isso é da paciência. Foi numa escolha nossa. Nós só temos que agradecer a nossos pais por terem a amabilidade de nos terem fabricado. Mais nada. Só temos que lhes agradecer, estar-nos eternamente gratos e temos que lhes agradecer os irmãos que nos deram, independentemente de eles terem uma maneira, uma forma de ser diferente e de pensarem de uma maneira diferente da nossa. Nós temos que os respeitar. Eu já disse ontem que não é bem os laços de consanguinidade que são muito mais importantes. Há pessoas que são verdadeiramente irmãos e não são filhos nem do mesmo pai, nem da mesma mãe. Mas são irmãos de verdade, portam-se como irmãos. Existe entre eles uma empatia que quem olhar para eles até lhes custa acreditar que eles não são irmãos. Portanto, os irmãos de consanguinidade merecem o nosso respeito, porque o mesmo trabalho que os nossos pais tiveram para fazer o nosso corpo, tiveram o mesmo trabalho para fazer o corpo deles. Mas você diz assim, isso não interessa porque eles tinham necessidade de dar eu não queria ser, mas eu gosto de ser muito claro. Tinham necessidade de dar uma pinocada para satisfazer os seus desejos sexuais e tinham necessidade, e eu nasci. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque o simples facto de eles fabricarem um corpo, para nós podermos vir, esse simples facto tem como consequência um sacrifício a partir dali. Tem como consequência um ato de amor a partir dali. Porque a partir dali, aquele homem e aquela mulher vão ter sempre a preocupação dos seus filhos, do futuro dos seus filhos, que não deveriam só ter as preocupações presentes, e muitos deles querem ir mais a longe, porque muitos deles querem que os filhos vivem aquilo que eles não viveram, e é aí que há um grande erro, é um erro crasso na educação que os pais fazem aos filhos. Então, a partir daí eles sabem que vão ter que abdicar de muitas coisas na vida que antes de terem filhos não abdicariam. Vão ter uma maior responsabilidade, vão ter que ser obrigados a trabalhar para pôr a comida na mesa, para dar roupa aos seus filhos. Vão ter que fazer muitos esforços até os filhos se tornarem independentes e criarem a sua própria riqueza, o seu próprio bem-estar e a sua própria estabilidade. Os pais até os filhos
criarem ali um patamar aceitável, são aqueles que se mais preocupam. Quando um pai se dá mal com um filho ou um filho com um pai, é porque eles os dois têm um problema para resolver. Não diz respeito propriamente ao serem pai e filho, diz respeito às suas essências. E é por isso que as pessoas, até com os irmãos isso acontece, e é por isso que as pessoas de família devem realmente ter atitudes de amor, de afeto, de carinho e de uma compreensão, e sabendo que são todos diferentes e todos iguais, mas são filhos da mesma mãe e do mesmo pai, ou são filhos de uma mãe e depois são filhos de outro pai, não interessa. Há, na consanguinidade, há essa obrigação. Vocês muitas vezes agarram nisso de uma forma negativa e não agarram nisso de uma forma positiva. Claro que isso vai ter consequências quando vocês forem pais e mães. Os vossos filhos vão precisamente proceder de um modo para vós que vocês procederam com eles. Se vocês exageradamente os amaram, eles vão se despreocupar de vocês, vão ter o mínimo de amor, pronto, mas vão ter algo. Mas se vocês demasiadamente os revoltaram injustamente, não tenho a menor dúvida que vocês vão levar com o ódio em cima. E é nestas relações familiares, e depois vêm as relações escolares, e depois vêm as relações de amizade, e depois vêm as relações amorosas. Nas relações amorosas, as pessoas pensam que têm o domínio. Uma das pessoas pensa sempre que tem o domínio. Não há o domínio. Numa relação amorosa, não pode existir o domínio. Tem que haver uma convergência para um só ponto. Uma só luz, respeitando sempre a individualidade um do outro. Se um precisa de espaço, o outro permite esse espaço. Se um precisa dar uma volta ao bilhar grande, o outro permite também ao outro ir dar uma volta ao bilhar grande. Não é? Eu vou fazer tudo como quero e me apetece, se a minha mulher fizer o mesmo que eu, leva 2 talos na cara. Não pode. Não pode. Se não me agradares, tu te separares de mim, não és para mim, não és para mais ninguém. Não pode. Porque essas pessoas, que são nossos irmãos e que nós devemos respeitar, que são seres humanos também, devemos respeitar enquanto à matéria, essas pessoas têm problemas e nós temos que perceber o problema dessas pessoas. Por isso é que existem na Terra pessoas como eu, para percebermos os problemas dessas pessoas e para auxiliarmos essas pessoas sem impormos nada, sem impormos a nossa perspectiva e nem o nosso ponto de vista, nem impormos a nossa crença. Irmos com calma, com serenidade. É por isso que é preciso haver uma grande sabedoria, é uma grande inteligência e é preciso e é por isso que tem que haver uma grande ligação à espiritualidade e ao mesmo tempo à materialidade. E uma grande ligação quase que equilibrada entre o masculino e o feminino cá em cada um de nós. A partir daí temos aptos para sermos líderes, para sermos mestres, para darmos conselhos. Quanto isso não acontece e quanto houver qualquer coisa que faz com que nós, ao olharmos para o outro, porque ele teve aquele comportamento e nós não o entendemos e nem procuramos entender e condenamos-lo logo, a partir daí quer dizer que nós estamos mal. Nós nunca podemos dar o que não temos, só podemos dar o que temos. E se nós somos pessoas odiosas, rancorosas, invejosas, se nós somos pessoas falsas, isso transparece em todo o nosso rosto, nos nossos olhos, nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Por mais que queiramos não deixar que transpareça, a verdade é que transparece. E há muitas pessoas, algumas pessoas, que são especialistas em olhar para a pessoa e ler o seu rosto, ler a sua aura através do rosto. E é por isso que há determinadas pessoas que são capazes de dizer, e outras é por percepção, são capazes de eu não gosto daquele indivíduo. E vai para outra rua.
Porque nós também, quando encontramos essas situações adversas, se nós as alimentarmos, o que acontece? Acontece que a consequência também será nossa, porque nós de alguma forma permitimos. Por exemplo, entre marido e mulher, primeira vez, ou que o marido ou que a mulher tem uma atitude menos bonita e um deles permite, a partir daí há uma permissão para haver esse tipo de atitudes. E é por isso que quando algum desencaixa, ou anda para baixo ou para cima, ou que está a ter uma atitude que não é essa a atitude, eles devem parar os dois e conversarem o porquê. O que é que têm que fazer os dois para que haja uma harmonia entre eles, com a família e com os seus próprios filhos. Só assim é que as pessoas vão entender a evolução da vida e só assim é que as pessoas serão muito mais equilibradas, mas muito mais equilibradas do que o que são hoje. Eu nunca mais me esqueço na vida. Eu nunca mais me esqueço na vida quando deu os morangos com açúcar, vocês todos sabem. Os nossos filhos só viam aquilo. Resultado. Os nossos filhos, que são aqueles que têm agora 30 anos, são ainda pessoas muito irresponsáveis porque deixaram-se influenciar pelaquela série. Aí a televisão teve muito mal, o Estado teve muito mal, a cultura teve muito mal, a educação teve muito mal. Porquê é que eles mostravam os morangos com açúcar e porquê é que a série tinha tanto êxito? Porque nos morangos com açúcar havia faltas de respeito com os professores, com os pais, havia faltas de respeito com os colegas, traíam-se uns aos outros. E aqueles jovens que estavam num tempo de formação e de educação, o que é que foram educados? Foram educados por essa série e absorveram o que essa série mostrou que a vida era fácil, que tudo era uma facilidade. Até me lembro perfeitamente quando o Dino, como um ator que era, morreu, o funeral que lhe fizeram e todas. Isso teve um impacto nas mentes daqueles jovens da altura que ainda hoje muitos deles foram para a droga, muitos deles não querem trabalhar, muitos deles estão revoltados por os pais não serem ricos, muitos deles julgam que deveriam fazer tudo, que têm direito a tudo e que os pais são obrigados a fazer tudo. Essa série, e que agora até estão a repetir, foi uma das séries, mas isso aconteceu por um mundo inteiro, foi uma das séries que mais má educação e maus valores deu. Porque vendeu uma imagem que não era a realidade, da realidade que temos, da realidade que fomos passando. Muitos de nós, até tivemos problemas com os nossos filhos por causa dessa série. E o que é que acontece? Qual foi a consequência? A consequência é hoje os rapazes e raparigas com 20, com 30 anos, 25, 30 anos, ainda não terem feito a sua vida. Ainda não se terem encontrado. Quanto nós, no nosso tempo, com 20 anos, já casávamos e já éramos pais. Não quer dizer que nós gostaríamos... Eu não gostaria que os meus filhos fossem pais muito cedo. Porque acho que ainda não há maturidade. Hoje o problema dos pais é que ou tem que se ter maturidade para ser pai e mãe, ou então espera-se até ter. Vive-se tudo o que se tem a viver, que é para depois, realmente, para depois nós não termos problemas. Porque senão temos. Depois não temos paciência. Não temos paciência nenhuma. Então... nós, pois ficamos muito admirados dos nossos filhos terem atitudes de nos esconder coisas, de fazer coisas atrás das nossas costas. Porquê? Porque não tivemos aquela relação verdadeira, honesta, amorosa. Às vezes fomos prepotentes porque éramos pais. Outras vezes eles foram prepotentes porque tinham os colegas da escola e disse das novelas para seguir. E nessa prepotência, nessa incompreensão de ambas as partes, nasce ali um desequilíbrio. E esse desequilíbrio mantém-se. Quando é que eles vão ser novamente reeducados? É pela própria vida. Mas a partir de que idade? 30, 31, 32. A partir daí, eles vão ter que repensar a sua vida e então vão ter
que saber qual é o tipo de responsabilidade que eles estão dispostos a assumir. E depois também, os morangos com açúcar também trouxe aqui uma coisa nas relações entre homem e mulher. Uma facilidade de se ter sexo, de se viver a vida sexual quanto novos, de uma maneira desenfreada, de se mudar de namorada e de namorado, de terem ciúmes, de verem os telemóveis, de verem as mensagens. Tudo isso foi incutido numa geração que hoje procede assim. E essa geração tem que ser ajudada por nós, tem que ser ajudada por nós, por todos nós, para que essa geração volte a encontrar-se numa realidade, que não é a realidade que eles muitas vezes buscam. Eu vejo muitos jovens, às vezes à procura, e eles não sabem de que andam à procura, mas que existe uma falta neles, existe. Eles andam à procura. É por isso que eles se tornam mais, vão mais para a vida fácil e se tornam mais agressivos, se tornam mais incompreensivos. É por isso que eles, até alguns universitários que vão para a universidade, acabam por fazer o curso deles de uma maneira atabalhoada. Olha, vai lá que comecei bem a frase hoje. Atabalhoada. Copiam, gozam com os outros que estudam muito, eles não estudam nada, sabem e conhecem as técnicas de copiar. Há pessoas que acabam os seus cursos universitários que sabem tanto quanto quando entraram. E isso é que é triste. E depois exigem ser respeitados, querem ganhar muito dinheiro, mas a gente põe-nos a fazer o trabalho até que eles estiveram a estudar e que tiveram a fazer lá aquela coisa, pronto. E nós pomos, ai, é tão difícil porque está lá aquela pessoa e aquela, isto. Mas isso faz parte da vida, isso vai acontecer sempre. E as pessoas têm que se lembrar disso mesmo. Essas coisas vão acontecer. Essas coisas já aconteciam de outra forma. E nós sabemos, muitos de nós sabemos, não tivemos pais tão maravilhosos como outros. Sabemos a dificuldade que os nossos pais tiveram e aqueles que não tiveram, a falta de sensibilidade para compreender. E nós, se formos para ser traumatizados todos, temos que ser pessoas da minha idade, de uma idade mais um pouco avançada. E de uma idade menos avançada, portanto, a partir dos 50 anos, as pessoas a partir dos 50 anos, houve muita gente que teve bons pais, mas a maior parte não teve, e por isso, a partir dessa idade, depois existem revoltas em nós. E depois, se tivermos um casamento que dá mal, ainda é pior. Se tivermos filhos que nos arranjam problemas, ainda pior. Vocês estão a ver, estes problemas todos surgem porque nós nunca nos demos ao trabalho de pararmos um pouco, de refletirmos e de nos reeducarmos. Porque a partir de determinada altura nós não precisamos que nos reeduquem. Nós precisamos é de nos reeducar a nós. Olha, ensinaram-me a fazer isto, é verdade. Eu até posso aceitar, mas isto não dá comigo. Não tem com nada. Está fora do tempo, do espaço, está fora do momento, não me adapto. Então eu vou-me comportar de uma maneira, não é que que vá agradar a todos, mas da maneira mais correta, segundo o princípio que eu defendo, que eu sinto e que eu quero viver. Evidentemente, se isto acontecer a uma pessoa que é odiosa, vai ser horrível. Mas aqui o que se pretende é destrinçarmos o ódio do amor. Ou o desequilíbrio do equilíbrio, ou o bem do mal, como lhe quiserem chamar. E essa é uma capacidade que todos nós temos, que só não usamos muitas vezes porque somos preguiçosos, porque somos comodistas. Porque, por exemplo, às vezes há famílias que até ralham umas com as outras, não se podem ver, porque o pai ajudou mais e a mãe ajudou mais. Assim. Mas vocês dão de reparar que os filhos que muitas vezes, salvo certas exceções, que requerem mais atenção, que são mais frágeis e que têm uma personalidade mais vincada para o mal, são aqueles filhos que os pais, desde que eles não sejam agressivos para os pais, que os pais tendem a ter uma maior preocupação. Não vão ter uma preocupação com o filho que está completamente equilibrado. E é aqui que os irmãos se devem ajudar para não sentirem aquela raiva e aquela revolta. Mas o meu pai deu mais, o meu pai fez mais, a minha mãe fez mais, a minha mãe amou mais, o meu pai amou mais. Não.
a fragilidade de olhar ao que pareceu frágil aos pais, podia ser, aquele filho até pode ser o filho mais rebelde, mas era o mais frágil para eles, foi a quem eles deram tudo e é a deles que eles têm uma grande desilusão. Eles ficam desiludidos com esses próprios filhos, depois pelas atitudes. Mas cada um tem aquilo que semeia. E vocês têm que se começar a convencer que vocês, neste momento na vossa vida, e nesta coisa desta pandemia, nós estamos a ter aquilo que semeamos. Estamos a colher o que semeamos. Nós não éramos capazes de dar abraços quando podíamos dar abraços. Agora sentimos falta de um abraço. Imaginem o que é sentir falta de um abraço. Eu gosto de dar abraços e gosto de receber abraços. É terrível não se poder dar um abraço às pessoas que nós gostamos. Eu dou, sentir que tenho que dar e que não há perigo. E eu faço isso. Agora, se eu sentir um certo desconforto, aí eu também tomo as minhas precauções. Por exemplo, um método como eu estou a atender. Eu às vezes sou chamado a atenção pelo mentor espiritual porque às vezes eu facilito um pouco e não devo facilitar. E eu reparo que eu facilito mais depressa quando pode haver um perigo do que quando não pode. Então eu tenho que ter uma postura certa para todos, da mesma forma. Por isso está ali a porta de vidro, ela está fechada, eu estou de um lado e os outros estão do outro, um de cada vez. Por isso é que vocês podem realmente vir-me visitar. Agora podem-me vir visitar. Têm as cadeirinhas, têm tudo. Agora podem-me vir visitar, conversar comigo e eu ter uma maior noção de como vocês vêm, estão. E podemos continuar a fazer aquilo que fazíamos, a ajuda psicológica, a ajuda espiritual, a amizade, a cultivar mais, ser mais forte os laços da amizade. Eu gostaria que vocês transmitissem isso a todos, porque às vezes eu esqueço-me de dizer essas coisas, pois as pessoas estão sempre a perguntar e eu esqueço-me. Portanto, tomando as devidas precauções, evidentemente que eu posso fazer o meu trabalho. Mas eu também sou chamada a atenção quando eu facilito. E não é ninguém que me chama a atenção. É alguém, mas não é ninguém visível aos vossos olhos. E é por isso que às vezes eu tenho que fazer determinados momentos de silêncio. E é por isso que às vezes eu tenho que estar muito comigo próprio. Não me deixe tomar atenção do que se está a passar com cada um. Todos os dias reflito naqueles que estão mais perigosamente afetados pelos problemas. Todos os dias nas minhas orações, não é só nesta, mas nas orações e nos trabalhos espirituais que eu faço, tenho cuidado de pessoas que não falo há anos e que não vejo há anos até, e muito menos os vejo agora, de fazer uma ligação espiritual com essas pessoas para ver como estão, para ver se elas estão a ser tratadas por outra equipa. Isto é algo de consciente. E evidentemente que a partir daí a minha vida é assim. É a missão que eu trouxe à Terra. Então, vocês têm que transmitir aos vossos familiares, aos vossos amigos e aos vossos filhos algo que os faça despertar. Mas nunca caem na asneira de impor aos vossos filhos, aos vossos familiares e aos vossos amigos aquilo que e aos vossos irmãos e irmãs, aquilo que vocês gostariam que fosse, ou como gostariam que fosse. Porque a partir do momento em que vocês fizerem isso, vocês estão a criar uma situação de desequilíbrio, em que ambas as partes têm as consequências. Ou seja, mais tarde ou mais cedo, as pessoas vão ter no seu caminho a consequência daquele ato em si. Às vezes demora anos. Eu acho graça. Há anos que eu atendo pessoas, há 40 anos. Faz este ano, acho eu, que é este ano que faz 40 anos que eu atendo pessoas. Olha, é mesmo. Que eu contacto convosco há 40 anos. 40 anos. Não são 4 dias, nem são 20 anos, são 40 mesmo anos. Portanto, se vocês souberem a minha idade, vão somar e começam a perceber quando eu comecei. Então, há anos que eu vejo pessoas que se podiam rir dos outros, mas porque foram orgulhosas, porque foram insensíveis, porque foram insensatas, porque eram egoístas, as outras pessoas riram-se delas. Já vi pessoas
que, na sua vida, elas subiram astronomicamente. Mas também já assisti à descida vertiginosa dessas pessoas. E porquê? Pelo seu egoísmo, a sua prepotência, a falta de saber ouvir-se a si próprio e saber ouvir os outros, o quererem as coisas como querem, porque as coisas vão funcionando, mas chega ali a uma certa altura e elas deixam de funcionar. É essa a razão porque eu faço as paragens, para as coisas nunca deixarem de funcionar. É essa a razão que às vezes eu tenho que me isolar e gosto muito de todos e gosto mesmo, mas naqueles períodos de isolamento eu só posso estar numa urgência, não estou nas duas urgências. Logo, essa é uma urgência porque eu estou em isolamento, não estão todos. É mesmo aquilo que é extremamente urgente e que não se pode despegar um bocadinho. Então, e as pessoas depois às vezes ficam muito aborrecidas porque eu não atendo os telefones. Mas, por exemplo, todas as mensagens, muitas vezes a gente manda a mensagem nela, lê. Não tem que dar resposta. E é bom. Lê. Mas está aqui marcado que você não leu. Sim, está marcado que eu não li, mas li. E depois, então vamos ver. E eu depois digo, já li, já está tratado até. Esta falta de sensibilidade que as pessoas têm, elas têm que começar a construir. Porque eu isso não posso dar nem oferecer. Eu posso dar uma ideia de como conquistar esse plano. Mas, evidentemente, já há tantas ideias de conquistar planos que ficam sempre pelo meio. Vocês também pensam que fica pelo meio, mas não fica pelo meio. Porque nada se perde na natureza, e muito menos na espiritualidade. Tudo se reconstrói, tudo se movimenta, tudo cresce, tudo floresce. Eu vi pessoas que nunca passaram fome, já vi pessoas a passarem fome. Mas também já vi pessoas que tinham tudo e ajudaram as pessoas que não deveriam ajudar e foram chamadas à atenção para não ajudar essas mesmas pessoas. E não ajudaram as que deviam ajudar. Resultado, deu bronca. E depois choram. Uns depois acabam por tirar a sua própria vida, outros acabam por se meter em substâncias ilícitas, outros metem-se no álcool, outros metem-se, desculpem a expressão, na putaria, que não devia dizer isto porque não existe putaria, mas digo, levem isto como uma brincadeira, outros metem-se na putaria e, portanto, logo, outros nos jogos, porque as pessoas querem dinheiro fácil. Uma coisa importante é as pessoas, vocês têm que se lembrar, quando telefonam para os jogos da televisão, vocês gastam o vosso dinheiro, mas só uma pessoa é que vai ganhar. Se vocês fizerem com o espírito de ajudar uma pessoa a ganhar, e a televisão ganha muito mais do que o dinheiro que dá. Então, vocês podem fazer o telefonema. É a vossa ação. Poderá ser vocês, como nunca poderá ser. Porque os programas da televisão e os jogos da televisão são iguais à lotaria, são iguais ao Euromilhões, são iguais a todos os outros jogos. São jogos da fortuna e do azar. Não vai sair o Euromilhões, a lotaria e tudo a toda a gente. Nós jogamos, quem joga, para sair alguém e na esperança que um dia também nos calhe alguma coisinha. Mas não podemos jogar para resolvermos um problema. E é aqui que se faz o vício dos jogos. As pessoas vão para os casinos, vai muita gente aos casinos. Houve uma altura que eu até me assustava. Eu só dizia, eu não sei onde dá cá tanto dinheiro para se ir ao casino. Eu nunca fui ao casino, também nunca ninguém me levou, é verdade. Eu não posso ir porque não tenho dinheiro para isso. Mas se alguém quiser me levar depois, daqui a uns tempos ao casino, porque eu gostava muito de jogar na roleta. Adorava, tenho uma paixão enorme. Eu não podia mexer na roleta, mas só lá estar e dizer assim: tem este número e este vai sair. Aponta aí para mim. Eu adorava só para ver o que é que acontecia. Era uma coisa que eu adorava. Mas não faço questão nenhuma se morrer e nunca for. É uma coisa só. Eu tenho um trabalho muito mais importante para fazer na Terra. Eu tenho que ir a um país, um dia destes, não é? Não posso adiar muito mais tempo. Nesse país aconteceu coisas muito más, muito desgraçadas. Eu tenho que ir àquele local especificamente. Eu vou lá não para ver nada, porque eu já estive nesse local
quando os acontecimentos se deram, passei por esse local. Sei que é um local doloroso, cheio de dor, é um local de horror e acho que todos deveriam, quando estão a fazer mal uns aos outros, visitar esses locais. Eu tenho que lá ir porque há qualquer coisa que eu tenho que lá ir fazer que não posso dizer a ninguém. Apenas me foi pedida pela espiritualidade que eu fosse e eu vou. Mas eu não vou quando quero. Tanto que eu era para ir ano passado, no outro ano, e era para ir este ano, e eu este ano ainda não tenho a certeza se vou, ou se vai ficar pronto. Mas eu tenho que lá ir o mais rápido que me for permitido. Mas eu tenho que olhar depois a que vai ter que haver um conjunto de pessoas que me vai proporcionar a viagem. Porque eles lá de cima não me vão mandar, embora eu tenha que fazer essa viagem, faz parte de um plano e faz parte de um trabalho. Eles lá de cima não podem, se entenderem, podem, num desses jogos de azar, não é? Que eu às vezes jogo por caridade até, porque vai sempre sair alguém e vai sempre ajudar obras, eu prefiro assim do que de outra forma em que há menos responsabilidade de ajudar as obras, então prefiro ser assim também, porque um dia também me pode calhar, nem que seja aquilo que eu joguei. Não vou perder sempre. E já ajudei outras pessoas. Já ajudei uma instituição que tem a obrigação e que foi a instituição que mais mal se portou nesta pandemia. E isso dói-me. Dói muito, percebe? E as pessoas não ligam importância nenhuma àquilo que é, na verdade, que tem grande importância. Àquilo que tem grande importância. E, portanto, vocês às vezes ficam preocupados porque não têm a moto XPL, não têm o carro XPL. Oh, meninos, vocês, quando saem com a moto, com o carro, com a bicicleta XPL, faz a mesma coisa. Vocês, se tiverem um acidente e eles espatifar-se, o vosso seguro não vos vai pagar, nem de longe, nem de perto, o quanto vos custou o carro. Não vai, simplesmente. Então, também querem ter uma casa XPTL. Opa, uma casa que seja, que tenha o essencial para se viver, é muito bom. Ora, se nós não fôssemos tão exigentes com a nossa ambição, evidentemente que éramos capazes de ajudar um país e uma nação, mas se essa nação, se os líderes dessa nação se portassem bem, não é como os líderes da nossa a nação que não se portam bem. Porque nós paramos. No tempo da ditadura, havia uma coisa muito interessante. As pessoas que iam estudar e que iam para a universidade eram tudo pessoas de posses. Os que não tinham posse iam para a agricultura e para os outros empregos. Por isso, as pessoas que se formaram nessa altura, não foi depois do 25 de Abril, foi antes do 25 de Abril, essas pessoas deviam ficar caladas e respeitar. Porque houve muitas mulheres, nessa altura, de boas famílias, lá está, puderam estudar para a universidade. Mas as outras tiveram que ir para o campo, tiveram que lavar roupa, não tiveram direito, tiveram que tratar dos seus filhos e não tiveram direito a ter essa educação. Não tiveram direito a ter esse conhecimento. E essa falta de respeito que houve a partir do 25 de Abril em relação a essas pessoas que já ocupavam uma certa posição é que me dói. E ainda hoje essas pessoas se comportam mal. Nós temos que ver. Se nem todos têm a possibilidade por igual, aqueles que têm a possibilidade de chegar a algum lado têm a obrigação também, porque de algum modo aqueles que não podem lá chegar também colaboram indo para a agricultura, indo para a fazenda, como se diz, indo pastar as ovelhas, as cabras, indo para calceteiro, indo para varredor das ruas. São coisas tão importantes como ser médico, advogado, juiz, como ser doutor, como vocês usaram durante muitos anos em Portugal, essa do serem doutores por tudo e por nada. Opa, a vida é cheia de iliteracias. A iliteracia quer dizer que a pessoa tem conhecimento sobre aquele assunto, mas não tem conhecimento profundo. Não se vai reformulando naquela área em que se formou.
Isso chama-se a iliteracia. É por isso que existe a iliteracia do português, a iliteracia do direito, a iliteracia da matemática, a iliteracia da química, a iliteracia da física, a iliteracia da medicina. É por isso que existe, que é uma forma delicada de se dizer ignorância, falta de conhecimento. Tem o conhecimento básico e não foi se reestruturando e adaptando às novas realidades. E isto é o que acontece com a maior parte do nosso povo. E ele tem que ser diferente, porque os líderes maus, negativos, horrorosos, pensam sempre que o povo português é estúpido. Eu sempre, desde que nasci, e acho que até a morrer, eu sempre senti isso. Os partidos tomam-nos por lorpos, por parvos e por estúpidos. E têm uma grande falta de sensibilidade, uma grande falta de respeito pela vida humana. Só defendem aquilo que lhes interessa a eles e a meia dúzia. Mas os partidos esqueceram-se que são sustentados por cada um de nós, independentemente de nós fazermos parte deles ou não. E as pessoas têm que começar a crescer neste nível para depois poderem passar para o nível espiritual. Porque, reparem, vocês muitas vezes dizem assim, mas eu não tenho meios, desculpa lá, eu não tenho meios, não tenho meios nenhuns de provocar a mudança. É mentira, amigos. Todos nós temos meios e armas para provocar a mudança. Por exemplo, imaginemos, numa fábrica, um patrão está a desviar dinheiro para as suas coisas pessoais. Nós vimos pelo pagamento do ordenado que eles dão às pessoas. O que é que acontece? Acontece que nós vamos para outra fábrica que nos dê melhor, todos nós, todos que trabalham naquela fábrica, e vamos mostrar a esse patrão que ele sozinho não consegue, precisa muito de nós. É por isso que alguns com o coração humano, não aquela coisa de mostrar, até porque se sabe, só porque alguém se descaiu, mantêm ainda hoje as pessoas, usando a sua própria riqueza, porque reconhecem que foram essas pessoas mesmo que provocaram eles serem ricos. Mas isso é meia dúzia de pessoas que fazem neste país. As outras não fazem. Vieram os subsídios, foram eles que ficaram com o dinheiro. Vieram as ajudas, foram eles que ficaram com o dinheiro. Uns roubam aos outros. Num país onde reina isto, reina a violência, reina a falta de respeito pela vida humana, os pais matam os filhos matam os pais, os amigos matam-se, as pessoas difamam-se. Há aqui uma energia maléfica que cada um de nós tem estado a contribuir minimamente para ela, de uma forma consciente e ativa e de uma forma inconsciente, mas também ativa, porque não é capaz de recuar e dizer não, basta, eu não concordo e eu estou indignado. Têm medo, têm falta de coragem, mas vocês esquecem-se que é quando não começarem a fazer isso, não começam a espalhar a onda. E não espalhando a onda, o coletivo não se vai modificar. O coletivo não se modifica, não se transforma, não se evolui, não tem os conhecimentos necessários, o coletivo vai ser influenciado pelos maus líderes como temos. Porque isto tudo é muito bonito, mas eu não vi ninguém a ser uma grande pessoa em Portugal que fosse de uma família pobre, humilde, que nem estudasse depois. Olha, só vi uma pessoa que realmente, pronto, não o conheço, sou sincero, não o conheço, mas, por exemplo, quem ganhou o prémio Nobel da Literatura Portuguesa, que era uma pessoa que tinha um curso técnico, não é? E que se escreveu, portanto, até era de um partido assim, do qual é uma teoria, uma filosofia que eu não me ligo. Portanto, o meu santo não joga com o santo deles, mas respeito, desde que eles respeitem os direitos humanos. A partir que eles não respeitam os direitos humanos, para mim, acho que até as outras nações haviam de cortar relações, porque às vezes cortam as relações com países que é. Às vezes a vida os homens são mesmo injustos uns para com os outros. Já começa-se a ver mulheres muito injustas. E é por isso que este caos, neste momento, está presente. Porque foi o homem que começou, é o homem que vai ter que resolver, e os homens, as mulheres e as crianças vão ter todos que mudar para que não torne a acontecer.
Mas um dia, se as pessoas não mudarem, até podem estar todas muito bem. E então vir um meteorito dos céus e sair daquele coordenamento que é próprio. E aí, por exemplo, dar cabo do continente americano, completamente. Essa é que é essa. Pode acontecer isso. Como em Portugal. E as previsões são até essas. Vai-se repetir o terremoto de 1775, se não estou em erro. Mais depressa do que muita gente julga. Depois as pessoas vão, vai morrer muita gente. Já está tudo previsto. O que é que os líderes têm feito para que essas coisas não aconteçam? Nada. E o que é que vocês têm feito? Nada. Por exemplo, ontem eu estava a pensar comigo, por causa disto, de nós estarmos a sofrer estas condições adversas na nossa vida e virmos sofrer mais, porque depois vem a parte económica. Eu já vejo que há tantos desempregados, há tanta gente que não quer já abrir as suas firmas, há tanta gente que já está constantemente tudo, há tanta gente que quer ir para o estrangeiro para buscar mão de obra barata, há tanta gente que quer fugir dos impostos. Vai ser, mais uma vez, aqueles que menos têm, que têm que fazer um sacrifício para sustentar esta gente toda. Mas pior é se tanta vez o cântaro vai à fonte, um dia fica lá à asa. Pior é se um dia destes alguém se lembra de acordar e vocês não fazerem conta. E esse alguém for líder, um líder nato, um líder que conquista uma posição e depois, em vez de fazer bem, faz mal. Pois vocês dizem, vivemos numa ditadura, num fascismo, até que nem vivemos em grande fascismo. Tivemos uma ditadura, tivemos um fascista, mas não foi assim grande coisa, não foi considerado, não foi como o Mussolini, não foi como o Hitler, não foi como o Lenin, não foi como Mao Tse-tung, não foi como o Stalin. E nós aí, não foi como esses. Não foi. Esses cometeram atos horrorosos. Então Mao Tse-tung, na China, cometeu atos de tal barbaridade que ainda hoje se vive esses atos. E começaram a dar um pouco de liberdade aos chineses e eles não estão a saber aproveitar. Estão a reconstruir-se na ganância, no egoísmo, na inveja, no ciúme e nos negócios ilícitos e estão a espalhá-los por todo o mundo. E as pessoas até aceitam, apoiam e aproveitam-se e querem, porque há todos uns interesses económicos que os faz ser assim. E agora vocês dizem, mas o que é que eu posso fazer? Muito! Mais do que aquilo que tu possas pensar. Porque se tu começares a fazer, eu começar a fazer, ele começar a fazer, nós já começamos a fazer. E os outros também, que é o vós, começam a fazer. E eles também começam a fazer. Então ficamos ali todos unidos e conseguimos mudar as coisas. Às vezes, por tão pouca coisa, cada um de nós, com a nossa contribuição ativa na cidadania, podemos fazer a diferença e podemos transformar. E depois já temos mais tempo para desenvolver a nossa espiritualidade, para vivenciar as nossas experiências espirituais, para nos conhecermos espiritualmente, porque já não temos aqueles problemas materiais a perturbar-nos. E isso é que é importante. Resolvemos os nossos problemas materiais para depois a nossa espiritualidade, que é a nossa originalidade, começar a funcionar. E era assim que deveria ser, mas às vezes não é. E é como a Sandra está a dizer, e no fundo é verdade. Temos uma sociedade assim, cada um por si, e isso é mau. Termos uma sociedade, cada um por si, porque nós todos, quer queiramos, quer não, quer gostamos de uns ou de outros, nós estamos interligados. A pessoa que mais me odeia está interligada a mim, a pessoa que mais me ama está interligada a mim. Portanto, um ato meu pode prejudicar inconscientemente ou beneficiar essas pessoas, aquela que me odeia e aquela que me ama. E isto chama-se a consciência da evolução. E não é estarmos à espera do dia da manhã
desculpe, para ver como as coisas acontecem hoje. Não é estar à espera do dia da manhã para ver como é que as coisas vão acontecer. Deixa lá, amanhã resolve-se. Pois é, resolve-se, mas nós não acabamos por resolver nada. Portanto, não vos vou amassar mais que as minhas observações, que as minhas análises, e vamos partir para a oração. Desde já, eu, antes de começar a oração, vou aqui ver uma coisa, porque há alguns de vocês que precisam de uns coraçõezinhos. Mas como eu não posso pôr corações, porque não tenho maneira de pôr os corações, eu vou enviá-los espiritualmente para todos. Há aqui alguns que precisam de uns corações, então deixa-me ver. Todos. Já não consigo ir ao princípio. Não. Consegues? Eu acho que já está. Então, este precisa, este também. Esta também, este e este. Sim. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui. Aqui também. Aqui também. Ok. Certo. Certíssimo. Certo. Peço desculpa este bocadinho de silêncio, mas tinha... Pronto. Certo, acho que está tudo. Tá. Acho que sim. Está tudo. Pronto, já estou preparado para fazer a minha oração de hoje. Vocês já sabem, podem seguir a minha oração como fazer a vossa oração. Podem criar, através da visualização criativa, situações agradáveis para vocês e que vos esclareçam melhor na vossa vida, para que vocês obtenham as armas e o conhecimento necessário para ultrapassarem os obstáculos. Podemos também fazer uma oração para nós nos aprendermos a ajudar, a descobrir e a ajudar uns aos outros. Cada um faz a sua oração tendo como foco a evolução de si próprio e dos outros. Rainha de todas as rainhas, rainha dos mares e das terras, rainha das mães e rei de todos os reis, rei dos pais, rei das marés, rei dos montes e das florestas, rei de todos os lugares. Nós oramos a vós, porque tudo é vosso e tudo é nosso. E com esta passagem destes tufões e destas desorganizações neste mundo, nós precisamos de vós, reis, rainhas. Nós precisamos de vós, amigos espirituais, anjos e arcanjos, serafins. Nós precisamos de vós, mesmo que vós sejais, muitos de vós, criações dos próprios homens. E precisamos também das memórias criativas e positivas de todos aqueles que ao passarem pela Terra deixaram uma mensagem, deixaram um esclarecimento, deixaram um legado em que nós podemos ir beber a sabedoria que nos deixaram através da sua vida e através da forma como se dedicaram à vida humana e à vida espiritual. Hoje precisamos de tudo e de todos. Precisamos para que haja mais serenidade em cada um de nós, mais calma, para que possa a saúde ser constante, o pilar da nossa própria vida, a nossa própria saúde, a saúde de todos nós, para que a abundância nos envolva a todos nós, sem exceção, para que todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças se possam entender uns com os outros, cada um no seu patamar e na sua vida, para que todos possam atingir os seus objetivos e para que todos se aprendam a respeitar, a amar e para que todos sejam fraternais e usem a fraternidade
para a união e para o crescimento coletivo. Ó benditas energias de todos os lugares, de todos os tempos e de todas as eras, vinde em nosso auxílio e socorro nesta hora e neste momento, envolvei-nos a nós todos, para que nós possamos despertar em nós aquilo que temos necessidade de despertar e que é necessário para nós próprios nos sentirmos com aptidões suficientes para evoluirmos a nível terreno e a nível espiritual. E vós todos, ó vento, ó chuva, ó firmamento, ó estrelas, ó movimento, tudo vós que sois energia, tocai-nos no nosso coração para que nós possamos aprender a amar-nos e a amar todos aqueles que por nós cruzam nos nossos caminhos da vida. Ao mesmo tempo, também não posso esquecer de todos aqueles que passaram e perderam-se. Então, eles que se possam encontrar e possam ser levados aos seus lares, à sua pátria espiritual. Também não posso esquecer aqueles que ainda carregam na sua essência e no seu coração muita raiva, muito rancor, muito ódio, muita ganância, muito ciúme, muita inveja, para que eles possam ser visitados pela grande essência do amor e o próprio amor possa despertar e possa os envolver de tal forma que eles possam pensar, refletir e possam crescer. Que não falte comida a ninguém, nem bebida a ninguém, nem descanso a ninguém. Que todos possam usufruir da liberdade, do sol e da lua, da noite e do dia. Que todos possam usufruir da água, da comida, da casa, que todos possam usufruir de um corpo para viver, mas que todos tenham o respeito e a responsabilidade despertada em si e por si, para que possam também manter tudo em equilíbrio. Ó Deus dos deuses, ó Deus infinito, ó Deus misericordioso, ó grande Pai, grande Mãe, ó grandes irmãos, nós vos agradecemos e nós precisamos do vosso toque, do vosso abraço, do vosso afeto energético para nós despertarmos e nos equilibrarmos. Que todos os doentes sejam visitados pelos espíritos amigos, que todos os médicos sejam intuídos da melhor forma para tratar seus doentes, que todas as profissões sejam abençoadas pela grande energia do amor, para que todos possam cumprir o seu trabalho com dignidade, com respeito e, sobretudo, com uma grande sinceridade, e que possam usufruir daquilo a que têm direito e que ninguém lhes possa retirar. E aqueles que querem adormecer, aqueles que querem continuar no caminho mais negro e mais escuro, possam também ser visitados pelos espíritos da compaixão, para que alguma luz lhes possa chegar e para que se possam despertar. Por mim e por todos, a minha mais profunda gratidão para vós, a todas as energias, a todas as forças, a todos os elementos, a todas as coisas visíveis e a todas as coisas invisíveis, ao que é palpável e ao que não é palpável. A minha maior gratidão ao momento em si. E ao mesmo tempo, o meu abraço fraternal e espiritualizado para aqueles que passaram por mim e para aqueles que estão passando por mim e cruzando o meu caminho. E para aqueles que eu não conheço de lado algum e de alguma forma cruzam o meu caminho. E para aqueles que eu não tenho consciência e para aqueles que muitas vezes, pelo cansaço, já nem lembro, para que sejam lembrados nesta noite terrena. Para o todo e para todos. A minha gratidão e o meu amor.
E pronto, foi um prazer estar convosco, gostei muito de estar convosco. Vos amo muito, não vos peçais, mesmo aqueles que pensam que eu não amo nada. Vos amo muito, gosto muito de vocês, me preocupa as vossas vidas como me preocupa a minha própria vida e quero que vocês estejam bem. E pronto, amanhã à mesma hora, mais 10 minutos, menos 10 minutos, ainda cá estaremos. Obrigado pela companhia que me fizeram, obrigado por estarem comigo nestas jornadas de oração. E não se esqueçam que há outras pessoas em diversas partes do mundo que fazem estas jornadas de oração. São centenas de milhões, milhões e milhões de pessoas a fazer. E o período mais certo é entre as 7 horas da noite, às 7 horas da noite em Portugal, às 3 horas da manhã em Portugal. Bem-aja a todos e que todos fiquem bem e que saibam despertar a fraternidade em vós e usá-la uns para com os outros. Beijos e abraços para todos. Até amanhã, à mesma hora, mais 10 minutos, menos 10 minutos.